Palavra da salvação. Estimado Padre Júnior, meus queridos irmãos e irmãs, a proposta para nossa reflexão deste dia ou desta noite de hoje é sobre as novas tecnologias. E este assunto divide muito as pessoas. Mesmo. Tem muitas pessoas que acham que essas novas tecnologias contribuíram muito para a ruína da sociedade, né? Para a decadência. Então pensam que muitas pessoas se tornaram piores por causa do uso dessas tecnologias, como a internet, por exemplo, né? Como o Facebook, agora mais recentemente o WhatsApp, né? E tem muitas pessoas que acham que essas tecnologias, além disso, excluem muita gente, né? Porque muitas pessoas não têm acesso a essas tecnologias. Tem gente que é mais radical, acha que isso é coisa até do demônio mesmo, né? Outro dia mandaram um vídeo no WhatsApp, né, com uma menina falando isso, que o WhatsApp estragou muito a vida das pessoas, além de distanciar aqueles que estão próximos, porque numa casa, por exemplo, dentro da família, às vezes o filho não quer conversar com o pai ou com a mãe ou até mesmo com os irmãos, mas conversa com uma outra pessoa que está lá do outro lado do mundo, né? Com quem, a quem ele não conhece, ele não sabe a história, né? Não sabe nem se aquilo que a pessoa está conversando com ele é de verdade. E as pessoas têm razão de pensar assim, não é mesmo? Porque de fato, muitas coisas ruins têm acontecido por causa da internet. Muitos crimes têm acontecido por causa da internet, da televisão e assim por diante. Mas existem outras pessoas que pensam que é a melhor coisa do mundo e que não conseguiria mais viver sem isso. Porque essas tecnologias facilitam a comunicação, ajudam as pessoas a se aproximarem. Algo que você está fazendo aqui hoje, você pode tirar uma foto e uma pessoa que está do outro lado do mundo pode ver o que está acontecendo aqui, até fazer um vídeo e mandar em tempo real, né? As pessoas podem participar, se comunicar dessa forma. E esses também têm razão, né? Mas então, qual é o critério que nós vamos utilizar para definir se essas tecnologias são boas ou são ruins, ou se fazem bem ou se fazem mal? É a palavra de Deus em primeiro lugar, não é mesmo? Quando Deus criou todas as coisas, no final de cada coisa criada, o que o autor sagrado diz? Que Deus viu que era bom. Quando Deus criou o ser humano, aí o autor sagrado diz assim: e Deus viu que era muito bom. Por que era muito bom? Porque o ser humano é dotado de consciência, de liberdade e de vontade. Então nós é que vamos ter esse discernimento acerca dessas novas tecnologias, porque de fato são frutos, né,
da inteligência do homem e da mulher, né? Abençoados por Deus. Agora, assim como todas as coisas, elas podem ser usadas para o bem e para o mal, dependendo da pessoa que faz uso dela. Então não devemos demonizar, né, essas tecnologias, mas também não devemos achar que é a melhor coisa do mundo e que qualquer pessoa pode usar. É por isso que muitas vezes isso atrapalha na formação das crianças, porque não tem o critério necessário, a sabedoria e o discernimento para usar isso. Por isso é que dentro da família os pais devem ser os primeiros a ensinarem os valores para seus filhos. Não é verdade? Os valores, por exemplo, da importância da convivência, da fraternidade, da valorização do outro, tudo isso nós aprendemos dentro de casa. Não é na escola que a gente aprende, e por melhor que seja, nem na catequese. Então é por isso que essas tecnologias hoje talvez tenham afetado diretamente as famílias, porque as famílias estão um pouco desestruturadas, não é mesmo? Então nós, como cristãos, devemos em primeiro lugar ensinar para as famílias, para os filhos, também para os pais, esses valores cristãos. Então, a partir do momento que a pessoa estiver bem formada, ela vai usar isso para o bem. Só para vocês terem uma ideia, né, do tanto que essas tecnologias fazem bem. Esse final de semana, um padre postou lá no WhatsApp, no grupo, né, que ele tem, dizendo que o pai dele estava com uma doença grave, né, com câncer, estava em fase terminal no hospital. E aí pediu oração. E assim foi impressionante, em 5 minutos tinha 30 comentários. 30 pessoas dizendo: olha, nós estamos rezando por ele. Então isso é uma coisa muito boa, porque todos juntos em oração, é claro que isso ajuda muito mais, né? Deus escuta a oração comunitária nossa, ainda mais quando nós rezamos por outras pessoas. Então isso é um benefício muito grande. Mas muitas pessoas utilizam isso para outros tipos de coisas, né? Para difamação, às vezes, dos outros, não é mesmo? Para transmitir piadas, vamos dizer assim, que não favorece a vida da família. Então, nós é que temos que ter esta sabedoria. E muitas vezes, principalmente, não nos deixarmos escravizar por isso. Porque o ser humano, como eu disse, foi criado para a liberdade. Então ninguém precisa ser escravo dessas tecnologias e dizer: olha, eu não vivo sem isso. Se você chegar ao ponto de se sentir assim, por favor, desligue a internet, desligue o celular, desligue a televisão. E diga assim: olha, agora eu vou fazer o que eu quero, e não o que as pessoas, ou o que aquela tecnologia, ou que a televisão está ditando. É por isso que, diante de tudo isso, nós temos que ter senso crítico. Acima de tudo, não perdermos a consciência da nossa vida, dos nossos próprios atos. Todas as noites, ao deitarmos, devemos fazer um exame de consciência. Não para nos condenar: ah, isso eu não fiz de bom, aquilo outro eu não fiz de bom. Não, para saber como é que eu vivi o meu dia hoje. Quais foram as atitudes que me ajudaram a ser um bom cristão, um bom pai, uma boa mãe, um bom filho. Isso nós não podemos perder nunca, essa capacidade de reflexão.
Porque muitas pessoas nessa vida desenfreada, nessa vida corrida que nós temos, não conseguem refletir. E aí chega num determinado ponto da vida que para pensar, né? E aí diz assim: o que é que eu fiz da minha vida? Como é que foi que eu cheguei aqui, né? Muitos jovens já se depararam depois de muito tempo usando drogas, né? Então eles chegam lá no fim e dizem assim: eu não sei como é que eu cheguei aqui, eu não sei como é que eu cheguei nesse ponto. Por quê? Porque faltou esse senso crítico e esta reflexão. E olha, nós que somos cristãos católicos, nós somos privilegiados neste mundo, porque nós temos fé. E a fé é que faz a grande diferença na nossa vida. Quando nós temos fé, tudo fica mais fácil de ser vivido. Até mesmo esse tipo de reflexão, a fé nos ajuda. Porque nós fazemos algo não por nós mesmos, mas por causa de Deus e do Espírito de Deus que atua em nós. Então não somos nós que vamos ter as ideias brilhantes, mas é o Espírito Santo que vai nos inspirar. Por isso, para ter discernimento, para saber como usar, né, essas tecnologias, nós devemos sempre pedir as luzes do Espírito Santo através da oração. Então, todas as vezes que nós rezamos, o Espírito Santo mostra-nos como é que nós devemos agir. Então, não precisa muito esforço, não é mesmo? Não precisa muito estudo, não precisa formação acadêmica, né? Muito elevada para que a gente saiba lidar com isso. É necessário apenas ter senso crítico e discernimento. E essa inteligência foi Deus que nos deu. Então todos nós somos inteligentes o suficientes para saber: isso me edifica e isso tira a minha paz, né? Então é importante que no final do dia nós refletamos sobre isso, especialmente os pais. Dentro da família, os pais é que devem determinar o que os filhos vão fazer. Isso não é imposição, isso é cuidado com os filhos, né? Porque se você não educa ele agora, enquanto ele é criança, o mundo vai educar depois de uma forma nada carinhosa, mesmo. Aí depois é a polícia que vai educar, aí são outras pessoas que não têm o mesmo amor que você tem pelo seu filho. Então saber dizer não também é uma virtude, é questão de discernimento, é questão de fé, não é mesmo? A gente não pode dizer sim para tudo, devemos dizer não para as coisas ruins, não é mesmo? Então o pecado não está, ou o erro não está em só não fazermos só o bem, mas também em evitar o mal, né? Em dizer não para o mal. Deixar de fazer o bem também é um erro, né? Deixar de fazer o bem para o outro também é um erro. Omitir-se diante das dificuldades também é um erro. Portanto, nesta celebração de hoje, meus irmãos e irmãs, e nesta Semana da Família, nós queremos sim rezar pelas famílias, para que Deus as abençoe, mas que dê sobretudo aos pais o discernimento e a sabedoria para saber dizer não na hora certa para os seus filhos. E assim, tudo aquilo que Deus nos concedeu vai ser usado sempre para o bem. Então o progresso da humanidade, ele não está nos instrumentos que nós usamos, mas ele está na nossa consciência, ele está no modo como nós usamos.
e também com a finalidade que nós usamos esses meios. Então, aqueles que são inteligentes, sábios, são pessoas de Deus, vão contribuir sempre para a edificação da humanidade. Vamos pedir então ao Espírito Santo que ilumine nossos pais, nossos filhos e filhas, e pedir que nossa família seja cada vez mais santa, a exemplo da família de Nazaré. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.